Meus queridos, a paz do Senhor. Que bom estar com vocês aqui, os nossos jovens, a todos vocês que estudam o currículo dos jovens. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos na Academia de Pregadores. E as aulas de Escola Bíblica Dominical são um presente da Academia de Pregadores para você. Nós estamos estudando durante esse trimestre a vida de Jesus. Nós estamos tratando sobre Jesus, o Filho de Deus, sinais e ensinos de Cristo no Evangelho escrito pelo evangelista João. Estamos com lições comentadas pelo pastor Silas Queiroz. Estudamos na primeira lição sobre o livro de João, o evangelista João, e na lição passada estudamos sobre João Batista. Na lição de hoje, nós vamos iniciar o estudo sobre os 7 sinais de Jesus registrados pelo evangelista João. Nós vamos estudar o primeiro sinal agora, depois na lição de domingo que vem ou da semana que vem, vamos estudar sobre Nicodemos, depois vamos estudar o segundo sinal, o terceiro, e vamos estudar os 7 sinais durante esse trimestre. E é importante nós frisarmos que todos os sinais que Jesus realizou, registrados pelo evangelista João, deixam claro que o objetivo de Jesus era demonstrar, declarar, apontar para a sua divindade. Não que ele agiu como Deus, mas ele sempre foi Deus. E ele objetiva demonstrar essa divindade para que as pessoas crescem nele. E nós vamos perceber como esses sinais foram abrangendo pessoas, cada vez um número maior de pessoas, a fim de que elas crescem em Jesus. Seja então muito bem-vindo à nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical, Lição dos Jovens, aqui na nossa Academia de Pregadores. Muito bem. Lição de número 3, dia 16 de janeiro de 2022. O título da nossa lição é O Primeiro Sinal, Água em Vinho. Interessante que João registra que Jesus estava em Caná da Galileia, porque havia uma outra Caná, e ele foi convidado juntamente com seus discípulos e a sua família, porque a sua mãe também estava lá, para uma festa de casamento, para as bodas de Caná. E lá o vinho acabou e Jesus realizou o milagre transformando água em vinho. Era algo assim muito feio, era algo muito antiético faltar vinho numa festa. Primeiro, a festa não era como nos nossos dias. A festa era dada pelo noivo, na casa do noivo. E a festa de casamento durava 7 dias. Então o noivo precisava fazer uma previsão da quantidade de vinho que ele realmente ia precisar. Ele precisava fazer isso. E nessa festa onde Jesus estava, o vinho acabou, mas Jesus estava ali. É importante nós entendermos que é bom quando Jesus está em todas as comemorações da nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que querem que Jesus esteja só nos momentos difíceis, nos momentos complicados, porque aí Jesus vai fazer a coisa acontecer, né? Jesus vai dar o livramento necessário, enfim. Mas nessa festa, o noivo convidou Jesus para estar. E quando o noivo convidou Jesus para estar, não havia problemas. Não havia ali nenhuma dificuldade ainda. É claro que esses problemas vieram depois, mas porque Jesus estava ali, os problemas foram solucionados. Aqui já fica uma lição para todos nós, que Jesus esteja em todas as celebrações da sua vida, que Jesus esteja presente nas festas que você faz, que Jesus esteja presente nos momentos alegres da sua vida. Não compartilhe com Jesus somente os momentos de dificuldades, pedindo a sua ajuda. Compartilhe todos os momentos da vida com o Mestre. O texto principal da nossa lição está em João capítulo 2 e versículo 11, que nos diz o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba que ele já estava com os discípulos e ao manifestar a sua glória, os discípulos
creram nele. É muito importante esse texto para a gente, porque nós vamos perceber que os discípulos estavam com Jesus, porém, mais do que estar com Jesus, era preciso que os discípulos crescem neles. O resumo da lição nos diz que os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Então, o que Jesus fazia tinha o objetivo de demonstrar que ele era realmente o Redentor anunciado pelos profetas. O texto bíblico da nossa lição, nossa terceira lição, está em João capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que nos diz o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu lendo esse texto, eu comecei a rir, porque é interessante quando o mestre Sala diz assim: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. É claro que a gente canta o melhor de Deus está por vir, enfim, aí outros brigam e falam que o melhor de Deus já veio, que foi Cristo, mas é interessante olhar para esse versículo e pensarmos o seguinte: quando Jesus está na nossa vida, o melhor que ele vai fazer está sempre vindo. Ele sempre faz coisas boas. Quando Jesus está presente na nossa vida, nós aprendemos isso. Ele sempre faz coisas boas. Mas o melhor que ele pode fazer ainda será aquilo que ele fará na tua vida. Jesus tem feito coisas boas por você? Você tem razões para glorificar o nome dele? Então continue servindo a ele, porque ele vai fazer coisas melhores. As pessoas que te conhecem vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque o vinho bom, na visão do mestre Sala, o vinho bom já tinha servido. Mas quando Jesus está na festa, o vinho bom vem depois. Ou melhor, o vinho melhor vem depois do bom. Que coisa maravilhosa. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Este aprendizado desta narrativa do evangelista João para a nossa vida. Na introdução, o nosso comentarista, ele deixa claro o seguinte: como vimos na primeira lição, deixa eu destacar aqui, ó. Como vimos na primeira lição, o evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações de Jesus acerca de sua divindade, todos com o mesmo propósito. Qual é o propósito? Revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus eterno e perfeito. Este é o objetivo de todas as narrativas do evangelista João. Então, Jesus está fazendo um milagre para que os seus discípulos cresçam nele. Primeiro ponto, mais que um milagre, a completude das Escrituras. O nosso comentarista vai deixar claro que as Escrituras, as Escrituras são completas, nada lhes falta e nada lhes sobra. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, as Escrituras têm a suficiência da plena revelação de Deus. Pronto, é isso. Quando o comentarista fala que as Escrituras são completas, ele está deixando claro que as Escrituras têm a suficiência da plenitude. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é suficiente para que a revelação de Deus seja plenificada na nossa vida. Segundo parágrafo, um sinal específico. E aqui, como nós já falamos, o sinal que Jesus está fazendo não é tão somente
não é tão somente para socorrer o noivo porque o vinho acabou, para não deixar os convidados da festa sem o vinho. O que Jesus está fazendo é para que os seus discípulos crescem nele. Jesus sempre faz tudo com um objetivo. Tudo com um objetivo. Em João, o termo sinal, para descrever sinal que João escreve, é a palavra grega semeion, que significa um sinal específico. E em terceiro lugar, o terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a divindade sendo revelada. A Bíblia nos deixa claro, quando estudamos Cristologia, que Jesus não agiu como Deus. Tudo o que ele fazia pelo poder do Espírito, mas ele revela a sua divindade, porque ele realmente era Deus. Então ele está revelando a divindade, mas não está agindo como Deus. Os milagres que ele está fazendo no poder do Espírito. Ao lecionar a lição de adultos, eu falei sobre isso. Isso é tão intenso na vida de Jesus, a ação do Espírito Santo, que Jesus disse assim: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda. Como é possível nós, réis mortais, fazermos obras maiores do que Jesus? É possível? É porque ele falou que é. E por que é possível? Porque o mesmo Espírito que atuava sobre Cristo é o Espírito que atua sobre a nossa vida também. O evangelista Lucas deixa isso muito claro. Ele sempre fala nos primeiros capítulos que Jesus, pelo poder do Espírito, fez isso, pelo poder do Espírito, fez aquilo. Jesus está sempre agindo pelo poder do Espírito. E nós também agimos pelo poder do Espírito. Ele não agiu como Deus, mas ele estava revelando a sua divindade. Segundo ponto da lição, a narrativa e seu contexto. Primeiro parágrafo, Caná, que é Caná da Galileia. Havia uma outra Caná localizada, está escrito aqui, ó, localizada na Síria, ao nordeste de Israel, mas o João deixa claro que era em Caná da Galileia. Faltou o vinho, um incidente inesperado colocou Jesus em cena. Era absurdo faltar o vinho, não podia faltar o vinho de forma alguma. O vinho faltou. Aquilo seria vergonhoso para os noivos, e Maria, ela faz uma interferência como mãe de Jesus. E aqui é importante nós frisarmos que ela não faz uma intercessão. É claro que ela vai, porque ela sabia que Jesus podia resolver o problema, mas nós vamos perceber o que ela faz aqui, ó. Há entendimentos diferentes acerca da motivação desse diálogo, mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus e a quem o anjo lhe anunciara como filho de Deus. Ele sabia. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus responde para Maria assim: a minha hora não chegou. Jesus está respondendo para Maria, ele como Filho de Deus. É claro que Maria vai até ele. E a prova de que Jesus não aceita a intercessão de Maria é que ele diz: Maria, mulher, a minha hora não chegou. A minha hora não chegou. Se Jesus aceitasse a intercessão de Maria, como diz aí fora, né, vamos dizer assim, Jesus tinha simplesmente atendido. Mas Jesus diz: a minha hora não chegou. Então, ó, para aqueles que estão buscando a intercessão de Maria, escute uma coisa: Jesus não aceitou a intercessão de Maria. E ele não aceita. Terceiro parágrafo, a expectativa de Maria. A expectativa de Maria. E o nosso comentarista nos põe aqui que, para além de mãe e filho, havia entre eles um relacionamento espiritual, com Maria lhe reconhecendo como seu Senhor. E ela diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Eu também fiz questão de anotar aqui que Maria demonstrou submissão. Então, quando Jesus falou: não é chegada a minha hora, ela entendeu o recado. E então ela vai aos servos e diz: faz tudo o que ele mandar vocês fazerem. Ou seja, Maria não intercede, antes ela se submete a Cristo e ela orienta aos garçons: faça o que ele mandar. Então, para quem está acreditando na intercessão de Maria, aprenda uma coisa:
Maria se submeteu a Cristo e Maria disse, ó, obedeça tudo o que ele está falando. Então fica a dica. Terceiro ponto da nossa lição. O bom vinho. Primeiro parágrafo, uma mensagem a Israel. O nosso comentarista vai nos dizer que não havia o vinho da alegria mais em Israel. Havia acabado o vinho da alegria. A religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil. O que Jesus está fazendo ali, realizando um milagre, é o que ele quer fazer também na vida de Israel e quer fazer também na nossa vida. O vinho fala da alegria. Se a alegria na nossa vida estiver acabando, a gente só precisa da água. A água é a palavra de Deus. E Jesus vai multiplicar a alegria, vai fazer a alegria surgir novamente. Segundo, quando o vinho acaba, então além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado também para nós é uma mensagem eloquente. Nós podemos refletir através dele sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias, enquanto ficamos embebidos por vinhos deste mundo. Ou seja, quando a alegria acaba, quando o vinho acaba, a alegria acaba, quando acaba o prazer, a satisfação, quando não tem mais nada novo, aí nós precisamos depender de Jesus, precisamos que Jesus realmente faça na nossa vida o que ele sabe fazer e só ele sabe. E terceiro parágrafo, enchei-vos do Espírito Santo. Eu acredito que não nos cabe aqui essa argumentação, essa discussão, se esse vinho que Jesus bebia era fermentado, se não era, enfim. Uma coisa é certa, a Bíblia faz restrições à bebida alcoólica. A Bíblia faz essa restrição. Agora, o que eu sempre gosto de falar em relação a isso é que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento tão intenso com o Senhor Jesus, a ponto de que nós mesmos entendamos o que não nos faz bem, o que toma lugar no nosso coração de prioridade e nos afasta da presença de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso. Não podemos deixar estas coisas nos dominarem. Precisamos entender que a prioridade na nossa vida e no nosso coração deve ser o Senhor. Deve ser o Senhor. Nós aprendemos nessa terceira lição, que Jesus sempre pode multiplicar, ou transformar, a água em vinho. Jesus sempre pode trazer a alegria de volta e nos fazer continuar seguindo, sem ser envergonhados e seguir dentro do propósito que é a vontade dele para a nossa vida. Deus te abençoe, chegamos ao final da nossa terceira aula e na semana que vem nós vamos estudar sobre a vida de Nicodemos. Vamos aprender sobre você precisa nascer de novo. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.